Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. O nosso tema é nascidos em um ambiente profético. Você pode dizer nascidos em um ambiente profético. O texto geral é Gênesis 25, do 19 ao 34, só que eu não vou ler esse tanto de versículo, né, porque não, os irmãos iriam cansar. Mas depois você lê todo o capítulo em casa, é muito interessante. Capítulo 25, a partir do versículo 19. Deus é 9. Vamos lá? Gênesis 25, do 19 em diante. Esta é a história ou a genealogia da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Pada-Arã, irmã de Labão, e irmã de Labão também era arameu. Está estranho, né? Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então ao Senhor, disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, e já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Amém? Que negócio, né? Negócio sério. É um momento assim extraordinário na vida de uma casa, de uma família. Deus havia dito a Abraão que a sua mulher Sara, que era estéril, lhe daria um filho legítimo. Está muito frio aí, tá? Se tiver frio, a gente baixa o negócio aí. A gente põe mais para gelar mais. Deus havia dito para Abraão: olha, eu vou te dar um filho, e através de você, da sua família, serão benditos todos os povos da terra, serão abençoados. Deus, ele se move na terra através de pessoas. Eu preguei isso, acho que aqui, domingo passado. Deus se move através de pessoas, usando os seus instrumentos. E para isso, ele libera a sua palavra, libera as suas bênçãos. E de forma profética, ele se antecipa e profetiza esses moveres que ele quer fazer hoje e quer fazer amanhã. E a gente percebe que os personagens do Antigo Testamento, eles tinham uma capacidade de esperar o tempo que fosse para se cumprir cada palavra profética. Eles não se moviam dessa fé, desse sentimento profético, dessa esperança, mesmo diante de adversidades, ou mesmo quando parecia que não ia se cumprir. Até quando eles não entendiam o tempo disso, eles continuavam orando e esperando em Deus. Eles oravam e esperavam em Deus. E nós temos aqui uma família, uma mulher que é estéril. Na tipologia bíblica, nas figuras da Bíblia, o casamento de Isaque representa que Isaque é Cristo, Abraão, que
mandou o servo, que o servo representa o Espírito Santo, Eliezer, representa o Espírito Santo, que através de uma aliança com o seu senhor, que é Abraão, Abraão representa o Deus Pai no processo, e manda o servo Eliezer, que representa o Espírito Santo, ir a uma terra distante, estranha para ele, buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Foi justamente isso que aconteceu com Deus Pai. Enviou o seu filho, enriqueceu o seu filho, e Deus, pelo Espírito Santo, está gerando uma igreja para o Isaque chamado Jesus Cristo. Deus é o cabeça desse propósito, desse sonho. O Espírito Santo está agindo, o filho veio, pagou o preço, assim como Isaque foi sacrificado no monte. E você pode dizer, não, mas não foi. Porque o Hebreu diz assim, que Deus, que para Abraão ele já tinha morrido. Abraão disse, olha, ainda que seja das cinzas, Deus o levantará. Então, no coração de Abraão, sabe que dia que Isaque foi sacrificado? O dia que ele saiu cedinho de casa. Ele já saiu decidido, o menino vai virar fumaça. Ele recebeu o livramento no monte, mas no coração dele, Isaque foi sacrificado. E eu vou te dizer uma coisa, Deus recebeu como tal. Deus recebeu. Porque em tipologia, aquela ida de Abraão sacrificar o Isaque no monte, foi o que aconteceu com Jesus. O Pai ajudou Jesus até chegar no monte, e Jesus foi sacrificado. Não foi numa coivara de fogo, no altar, mas foi no fogo da provação do sofrimento. Pior ainda. Então, essa família é uma família que ilustra a obra da cruz, a obra da redenção, a obra de Cristo. Assim como Jesus nasce sobrenaturalmente de Maria, sem a participação humana, Isaque nasce de um ventre estéril por intervenção divina. E ambos nascem para um propósito profético, uma obra, tanto por eles como por aqueles que viriam após. Então Jesus nasce de forma sobrenatural, por intervenção de Deus, para gerar muitos que dariam continuidade, que hoje é a igreja. Isaque nasceu de forma sobrenatural e gerou as 12 tribos de Israel, que até hoje é o foco de Deus no aspecto de Israel. E a Bíblia vai dizer que Deus trouxe a salvação a nós através dos judeus. Dos judeus. Queridos, o que é importante observar essa questão de nascer em um ambiente profético? Então, só de eu ter nascido já está resolvido? Não está. Você precisa andar, viver, como diz as Escrituras. Como aquele legado daquela unção determina que você deve andar. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, quando alguém era escolhido para ser nazireu, ele recebia várias instruções, porque ele tinha recebido uma unção específica, para um propósito. Então, cada cristão nasceu para um propósito. Nós estamos numa família chamada igreja, que é uma família que todos que nascem nessa família, nascem num momento e para um fim profético. E toda vez que Deus se move profeticamente para fazer hoje, ou anunciar hoje, uma obra que Ele quer fazer na continuidade, Deus libera unção e Deus libera instrução. Então as pessoas têm que entender. Porque senão você recebe às vezes uma profecia, e aí simplesmente você diz, acabou, Deus vai fazer, Deus me prometeu. E aí você não se prepara. Por exemplo, eu recebi muitas profecias que eu seria pastor. E quando eu ouvia, eu pensava, meu Deus, Deus errou de endereço.
Só Deus para acreditar num negócio desse. Timidez paralisante. Estudo zero. Né? Berço de família, a nível de cultura, a nível de conhecimento teológico, zero. Tinha muito, era maldição. Macumbaria, doença, tristeza, ferida na alma. Não tinha nada para dar certo, humanamente falando. Porém, aconteceu algo. Deus falava, enchia a gente de alegria, de ânimo, e ao mesmo tempo que a unção te prepara, a unção também te ajuda na santificação, te ajuda fortalecendo para você crer, e você começa a ficar animado. Aí, de repente, Deus te usa para fazer alguma coisa, que no momento, que hoje olhando para trás era pequenininha, mas no dia que aconteceu, era a mesma coisa de ressuscitar o Lázaro do quarto dia. De repente, Deus te mostra uma coisa, de repente, Deus te usa para um milagre, de repente, você é o instrumento usado para a salvação de alguém, e você começa a ser aquecido. Por que a Deus confirmou a chamada de Abraão várias vezes? Porque no dia que Deus o chamou de Uz, Deus jogou lá uma lenha, com fogo, acendeu o coração de Abraão. Foi andando, Deus jogava mais um graveto, mais uma lenhazinha, Deus ia só renovando. Porque senão a gente desiste, a gente desanima. Irmãos, a igreja não vive, não continua sem o poder de Deus, sem o sobrenatural. Porque senão vira uma religião morna, fria, ou um clube social. Lugar de bom de ir, o povo é cheiroso, o povo é bonito, né? Você encontra o lançamento da moda dos dias, né? Tem um irmão que toca violão bem, que canta. Oh, lugar bom, a gente sai de lá assim, leve. Mas só isso não é o suficiente. A gente precisa ter a presença de Deus manifesta. Porque senão a gente para na primeira dificuldade, com o nosso olhar nas circunstâncias, a gente para. Senão quando vem um desafio, uma guerra, a gente para. A gente não dá conta. Então o mesmo Deus que chama, que nos gera nesse engraçado, que nenhum cristão antes do encontro com o Senhor, com o Espírito Santo, tinha frutos de justiça baseada na obra de Jesus. Ninguém. Então todos nós éramos estéreos. Nós não tínhamos como um ventre espiritual gerar nada para Deus, porque nós não tínhamos o Espírito Santo, a semente da vida. E Deus colocou o Filho dele, não só no ventre de Maria, mas Deus colocou Jesus com a capacidade de vida em cada crente, em cada homem e cada mulher. E nós temos o Espírito Santo, que leva a pessoa mais tímida, mais despreparada a dar fruto, se levantar para a honra e a glória de Deus. Honra e glória de Deus. Irmãos, eu nasci Jesus. Eu aceitei Jesus, ou ele me aceitou. Você pode falar o que você quiser. Eu, a Meire, a irmã dela, vários. Em um grande avivamento. Uma igreja que tinha lá 18 jovens ativos, e o avivamento começou, chegou a 500 jovens. Foi um avivamento. E eu lembro que no meio daquela multidão, você tem uma ideia, a gente fazia culto no ar livre, com em torno de 70 jovens. Era uma equipe só, uma equipe para fazer culto de segunda, na rua, no meio da rua, e na sexta. Mas nós fazíamos um barulhão nos bairros, irmão. E nós orávamos em língua no meio da rua, instrução quais eram, né? E nós falávamos em língua, e colocava a mão nos outros para receber batismo do Espírito Santo no meio da rua, caía naquela poeira do Pará. Era um negócio assim extraordinário. E lá tinha um menino, moreno, um rapaz, tímido ao extremo. E assim, havia uma cultura no nosso meio, tem que ser pregador, cantor. Todo mundo a gente queria, tanto é que os cultos nossos tinham 500 saudações. Aí a gente tinha um culto lá chamado culto de treinamento, para você aprender a pregar.
Então, acho que era uma quinta-feira, a gente fazia lá, colocava 4 pessoas para pregar no mesmo culto, eram as mensagens pequenas, era culto de treinamento. Esse menino foi para uma vigília, a gente fazia vigília no sábado, das 10 às 6 da manhã, e aí esse menino foi batizado com o Espírito Santo numa dessas vigílias. E domingo, 2 da tarde, tinha um culto no ar livre. Um sol, caixona de som do tamanho de uma geladeira. E eu falei, você vai pregar hoje? Ele falou, pode deixar que hoje eu prego. Irmãos, foi uma luta para ele largar o microfone, porque a unção de Deus o tomou com ousadia, com sabedoria, e as palavras fluindo como um rio, e ele pregou, ele fez apelo, orou. Falei, pronto, não sobrou espaço para ninguém. O irmão que era tímido, nasceu no avivamento profético, e agora está aí esse gigante dando tiro para tudo quanto é lado. Então o Deus que te chama, libera unção para você se santificar, purificar e capacidade para você produzir os frutos que Ele quer. Quando Deus que quis gerar uma nação, Ele não chamou 100 casais. Ele chamou um velho e uma velhinha, estéril com útero seco. A Bíblia diz que ela já tinha passado todas as fases, qualquer possibilidade dos costumes de mulher. Irmão, Deus é que é a capacidade. Você não tem que olhar para você, olhe para Deus. Olhe para Deus. Se você olhar para você, acabou, você não vai chegar lá, você vai desistir. Isso não é só para a obra de Deus, não. Porque você pode ser instrumento na sua empresa. Você pode ser instrumento na sua profissão. Irmão, como um profissional capaz é extraordinário. Eu conheço alguns médicos, que é uma boa área para quem quer alcançar o coração de pessoas. Irmão, que basta você entrar na sala deles andando, ele já sabe o que você tem. É uma capacidade, né? De contrapartida, eu conheço um médico, que ele pegou um exame, uma biópsia, e ele não soube interpretar a biópsia. Então, aí, o que não está com câncer, ele diz que está com câncer. O que está em fase final, ele diz que não está. Mas aí, isso tem em todo lugar, em todas as profissões e tudo. Mas eu conheço pessoas que têm essa capacidade humana, generosa, revestida pelo Espírito Santo. É um negócio extraordinário. Extraordinário. Que amam o que faz. Eles nasceram por si estéreos, por si sem condição, mas revestido de Deus, o negócio muda. A coisa acontece. Então nós temos aqui 2 meninos brigando no ventre da mãe, o Jacó e o Esaú. E a mãe está incomodada, porque não tinha uma ultrassom na época. Falou, que negócio é isso? O que está acontecendo? Parece que tem 2 lutadores de UFC aqui na minha barriga. Aí ela ora a Deus. Deus, eu era estéril. O Senhor atendeu a oração do meu marido. Eu estou grávida. Mas agora tem um negócio diferente. Deus falou assim, é porque tem 2 nações no seu ventre. E o mais velho servirá ao mais novo. E talvez você lê isso hoje e pensa, acha tão simples. Irmãos, isso era impossível de acontecer. O primogênito era cheio de privilégios. Cheio de privilégios. Porém, foi justamente o que aconteceu. Não importa o cenário, a cultura, o costume, se Deus liberar a palavra, vai se cumprir. Vai se cumprir.
era contra todo e qualquer pensamento cultural. O mais velho servir o mais novo, mas foi o que aconteceu. Jacó, que nasceu depois, que era o caçula, se tornou, no aspecto sacerdotal, no aspecto profético, levantamento de reis e prosperidade, foi Jacó que encabeçou tudo. Tudo. O próprio mais velho decidiu vender a primogenitura por um prato de comida. E era mais ruim do que você faz. A sua comida vale umas 10 primogenituras. Zé, eu descobri uma coisa. Homem apaixonado, amando, noivo. Mas fica uma excelência para fazer as coisas. Como a Zaira tem feito bem a esse moço, né? Aleluia. E a Zaira ajudou muito ele. Ela ficou 10 minutos lá na cozinha. Eu estava pregando e vim quando ela foi lá. 10 minutinhos lá e resolveu tudo, irmão. Aí ele ficou o resto do dia. Viveremos pelo que Deus falou ou pelas forças do nosso braço. Esse foi o erro de Jacó. Irmão, se existia um cara que não precisava fazer nada para conquistar o que Deus tinha profetizado, porque ele nasceu debaixo dessa nuvem profética. Ele tinha só que ser crente. Praticar as disciplinas do dia a dia, congregar, sacrificar, dar glória a Deus, cuidar das ovelhinhas dele e deixar o tempo passar, Deus trabalhar. Mas Jacó fez algo que muitos de nós fazemos. Muitos de nós fazemos. Achamos que a força do nosso braço, da nossa inteligência, é que vai nos levar a determinado lugar. Irmãos, principalmente se tratando de reino de Deus, apenas faça o que você está proposto para o momento. Se você sonha com algo maior, Deus te levará lá. Eu nunca orei para dirigir igreja, eu nunca orei para ser vice-presidente de ministério grande, eu passei por todos esses lugares. Nunca pedi, nunca desejei, nunca corri atrás, nunca dei rasteira em ninguém, e eu passei em todos esses lugares. Vocês vão ter uma ideia, a igreja que eu aceitei Jesus, ela tinha 43 congregações. Todas com sede própria, não tinha uma alugada. Na sede, os 2 vice tinham nível superior. Que isso há 30 anos atrás era quase um milagre alguém conseguir fazer curso superior tendo nascido no interior. Lá, os 2 filhos do pastor presidente tinham curso superior. E eram cursos nobres, direito e engenharia. Se acredita que teve uma noite lá, uma eleição, para eleger a diretoria do ministério, não era da sede de uma igreja, era do ministério. E aí eu solteiro, né? Eu era o tipo José, dando bobeira ali no meio do povo, assim, né? Até meio bobão, assim, meio desligado. Eu só olhava para a irmã Meira eu via toda hora. Né? Aleluia. E aí, na eleição lá, eu era presbítero, vivia quase como um membro da igreja. Aí, presidente, isso nem mexe, porque o presidente lá vai até que Jesus volte. Aí, primeiro vice, segundo vice, põe aí o irmão Eudes para concorrer a terceiro vice. Eu falei, eu tinha certeza que ninguém ia votar em mim. Eu tinha certeza que eu não ia ganhar. Aí, eu fui eleito terceiro, o presidente, o vice-presidente, primeiro e segundo vice. Então, eu era, depois do presidente e do vice, oficialmente, eu era o terceiro. No quarteto, eu era o quarto. Aí, o vice passou a prefeitura, arrumou um empregão para ele, noutra cidade. O segundo era muito ocupado. E eu me tornei tempo integral na igreja. Aí o pastor falou o seguinte,
A igreja tem um secretário, mas eu pessoalmente não tenho secretário. Então você vai virar o meu secretário, tempo integral. Como você é da diretoria e o vice quase não aparece, você vai sentar aqui do meu lado direito. Eu me tornei o primeiro secretário do pastor e o vice-presidente do ministério. Solteiro. Nunca busquei, nunca quis. Mas Deus foi fazendo. Por quê? Mas, irmãos, eu não fiquei de braço cruzado. Eu cheguei na igreja, eu era loiro, do cabelo grande, calça jeans, tênis all-star, aquele de botinha, tal, camiseta apertadinha, eu pesava 58 quilos. Tinha muitas irmãs bonitas, apaixonadas pelo loiro, tal. Irmã, mas eu era feio, viu? Olha, eu só não vou... vocês já riram de eu falar, mas se eu mostrar a foto, você vai dizer, não, esse aí é o irmão dele que morreu. E deve ter ressuscitado, não deu tempo ainda acordar. Parece que eu tinha morrido e estava em pé. Sabe o que é que eu fiz? Eu olhei no cenário da igreja, uma igreja enorme. Falei, sabe quando que eu vou pregar nessa igreja? Nunca. Sabe quando eu vou ter alguma função aqui? Nunca. Aí o que é que eu fiz? Fui estudar. Aí minha vida era ler, orar e jejuar. E eu te falo uma coisa, você nasce em um avivamento, nasce num ambiente profético, propício, a nuvem está presente, Deus está ali, querendo usar a gente, usar, você se dispõe, o que é que vai acontecer? Você vai ser levantado, e você vai sair na frente de muita gente, muito mais preparado, mas que fica desapercebido. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu vim do mundo. Eu tinha uma namorada fixa, né? E aí a gente ia para a missa, na praça, tinha a igreja católica e a sorveteria. Então a gente levava namorado oficial em casa, porque era de família. Não fazia nada de errado. Mas aí a gente ficava ali um pouquinho, aí era 4, 5, né? Falou assim, amanhã você tem que trabalhar, né? Então, tchau, fulano, eu vou para casa. Aí combinava de encontrar 3 quadras depois, o safado. Aí a gente voltava para a praça. Porque aí tinha as irmãs, né, que não tinha namorada, muita solidão, precisava conversar. Irmão, um dia eu estou descendo com aquela só de momento, assim, a gente voltou para a praça, pegou conversar, você me leva em casa, eu estou descendo na praça. Alguém me viu, correu lá na namorada e falou para ela, ela voltou na praça. E eu estou assim, tão assim leve, descendo na praça, de mão dada assim com a outra, que eu tinha acabado de encontrar. Quando eu levantei a vista, ela estava a uns 3 metros com uma amiga dela, e a amiga dela era brava. Essa amiga dela, eu tinha medo dela. Aí a amiga dela veio, as duas fizeram de conta que nem me conhecia. Irmão, quando passou do meu lado, assim, aquela amiga dela, pegou assim uns corinhos meus, 58 quilos, magrinho. Ela pegou assim, ó, traíra, e torceu que eu fiquei assim, ó. E você acredita que a menina do lado não viu? Graças a Deus. Mas ela torceu meu corinho que ficou roxo. Aí eu chego na igreja com essa cultura, né? Essa cultura responsável. Eu olhei na igreja, aquele tanto de moça bonita, cabelão, vestidão aqui. Eu pensei, se eu não tomar uma atitude, eu vou ser um instrumento do cão aqui. O que é que eu fiz? Dei um breque na minha carne. Acabou. 5 anos. Falei, eu vou cuidar da minha vida espiritual, vou ler Bíblia, vou ler bons livros, vou crescer espiritualmente, e vamos. Então, durante quase 7 anos, a minha vida foi quase 100% para o ministério, para a igreja. E com isso eu dei um salto. Um salto. Eu galguei
todos os ministérios, as posições que alguém desejasse e quisesse. Em uma grande igreja, solteiro. Eu dirigi uma congregação solteiro, 1 ano. Minha mãe era velhinha, vamos lá, mãe, me ajudar. Não tem mulher não, mas a senhora vai. Bora. 1 ano dirigindo, eu dirigi 2 igrejas solteiro. Nenhuma outra pessoa teve esse privilégio. Na minha convenção não se consagrava nenhum homem a presbitério acima. Às vezes a diácono ou auxiliar diácono. Eu e mais os 2 que foi consagrado a presbítero solteiro. O pastor brigou na convenção e nos consagrou. Porque nós andávamos assim no espírito. Então eu parei. Porque não basta você estar numa boa igreja, num momento profético, num momento de crescimento, ministérios sendo levantados, acontecendo, e você está na mesma pegada, você está debaixo dessa palavra, palavras são liberadas, o mover de Deus, se você cruzar os braços, não vai acontecer nada. Então, eu tive que fazer a minha parte. E, ao contrário de Jacó, eu sabia que eu não tinha talentos humanos, cultura e etc. Então, para onde que eu fui? Depender de Deus. Fui depender de Deus. Fui depender de Deus. E fui crescendo. Então, eu nasci num ambiente propício a ser obreiro, a produtivo. Mas eu tive muitos outros lá que nasceram no mesmo tempo. No entanto, não deram nada. Mas muitos obreiros, pastores, homens e mulheres de Deus foram levantados naqueles dias. Então o que Jacó faz? Ele está nessa situação. Ele nasce debaixo de uma palavra de comando de Deus, de promessa, de vitória. Mas Isaac tinha extrema dificuldade de esperar em Deus. Ele atropelava os processos mesmo. Atropelava. Mesmo tendo as promessas de que ele sobressairia, que ele chegaria lá. Irmãos, eu tenho uma coisa que eu estou extremamente zeloso dela. E que eu nunca fiz, e Deus há de me dar graça de nunca fazer. São pastores que usam a igreja. Eu tenho observado isso. Homens pastores que chegam em igrejas arrebentados emocionalmente, arrebentados financeiramente, com o ministério destruído, a liderança ajuda a levantar. Quando eles levantam, eles abandonam a igreja. Eles vão procurar um caminho mais fácil, algo mais fácil para eles fazer. Eles usam a oração da igreja, usam a força da liderança da igreja, usam do espaço púlpito dado pela liderança da igreja, eles se levantam e depois eles saem da igreja com a desculpa mais furada que tiver. Essas pessoas usam o reino de Deus até para se levantar das suas mazelas e dos seus adoecimentos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, Deus não esquece disso. E normalmente quem usa a igreja para se levantar, desonra a liderança e a igreja na saída. Desonra. Irmãos, a porta do ministério só tem porta de entrada, não tem saída. Desde novinho na fé eu vi meu primeiro pastor falar, o ministério só tem porta de entrada, você não consegue sair mais não. Não consegue. Você pode até sair, mas você vai ver as circunstâncias disso. Os problemas disso. Não dá conta. Não é por aí. Então, nunca use a igreja. Seja criterioso, seja honesto, seja justo. Seja grato. Não feche portas onde você trabalha. Não acabe relacionamento por nada. Vivemos uma época que as pessoas deixam a igreja, nem avisa para o pastor que saiu. Né? Um dia desse eu fui lá no grupo da igreja e desconectei uma irmã lá do grupo. Ela, ué pastor, não estou te entendendo não.
eu sou daí. Falei, mãe, engraçado, eu tinha 2 anos aqui. Eu estou lá há 2 anos, eu nunca te vi lá. Eu te vi lá quando o outro pastor estava lá, você sumiu. Eu já te mandei 500 mensagens, eu já perguntei se você está conosco ou não, você visualiza, mas não me responde. Não, eu sou daí, pastor, eu sou membro. Tal, e eu só faltei perguntar para ela, você é dizimista? Você é ofertante? Porque eu nunca vejo. Você tem lógica. Aí eu vejo no Instagram da pessoa, a pessoa está para cima e para baixo. Né? Eu acho bom mesmo, é quando um membro da igreja, ele está aí dando umas fugidas, e aí ele erra, e manda que ele foi no culto, em vez de mandar para a pessoa que ele mandou para mim, já aconteceu umas 3 vezes. E eu já procuro, aí eu tenho, irmão, eu aprendi um negócio, aí eu abri uma linha de transmissão que é só eu e uma pessoa, depois que eu abro eu tiro a pessoa, né? Fica só eu. Então esses negócios suspeitos, quando chega, eu já mando lá para o outro grupo, que a pessoa apaga rapidinho, né? Aí a pessoa apaga e fica, ai, estou livre do pastor Eudes. Aí mais tarde o pastor Eudes manda mensagem para ela. Ih, pastor, eu ia mandar para outra pessoa, desculpa. Porque Deus, irmão, não é que a pessoa errou, Deus expôs a pessoa. Porque o trem errado vai ser revelado. Vai ser revelado. Naquilo que você mais prega, você vai ser perseguido. Você vai ser testado. Se você pregar que você que tem que confessar pecado, você toma cuidado. Porque o diabo vai tentar você cometer algum erro e vai lutar para você nunca confessar. Deus estava dizendo, Jacó, eu vou te ensinar. Você sabe, um dos textos mais apaixonantes da Bíblia para mim, acho que é Êxodo 3 ou é 4, quando Moisés encontra a sarça. Aquela pequena árvore, aquele arbusto. E chama, e ele ficou impressionado, como é que no deserto uma árvore seca pega fogo, mas não se consume. Ela não era destruída. Você sabe o que é que Deus estava querendo dizer para Moisés e para você, para mim, para nós? Se você enfrentar as lutas da vida, as guerras, a adversidade, se você se der ao ministério, à minha obra, cheia do fogo da minha presença, não haverá dano para a sua vida, nem física, nem emocional e nem espiritual. Por que o diabo, hora enquanto, dá uns tapas na gente? Porque a gente é uma sarça, é uma árvore, querendo fazer a obra na força do braço. Por que Deus deixou o Labão nocautear o Jacó durante 10 rounds? Porque Jacó não aprendia a depender de Deus. Não aprendia. Você sabia que a coisa que menos tem na Bíblia sobre Jacó é ele orando? Acho que são 2 ou 3, no máximo 4 textos da Bíblia, que o Jacó está orando. Diga o princípio das 3 noites. Quais? E estão todos na vida de Jacó. A primeira noite da vida de Jacó, Gênesis 28, quando ele viu a escada. É a noite da experiência da salvação. É quando você tem que romper com a religião, com aquele negócio, meus pais eram da igreja, eu também sou, eu estou indo lá. É quando você é conduzido, impactado pela presença de Deus, para você ter a sua experiência. Esse é o princípio. A noite da experiência da salvação. Porque é essa experiência que vai deixar claro para você que você está conectado com Deus e não só esperançoso de receber bênçãos de Deus. A conexão precisa ser primeiro da experiência da salvação, do novo nascimento.
E é uma coisa entre você e Deus. Ninguém põe a mão nisso aí, ninguém faz por você, ninguém pode. É o Espírito Santo você. Então, com essa convicção, com essa certeza interior, que a gente nem consegue explicar em palavras. Irmão, eu não conhecia um versículo da Bíblia, aceitei Jesus no dia 24 de dezembro de 89, no outro dia eu tinha uma convicção, que eu não sei aonde eu arrumei nem como, que eu era salvo, eu tinha paz, os demônios foram embora. Essa conexão, a primeira noite é para essa conexão. Sabe quando Deus tira tudo de perto de você, qualquer possibilidade de ajuda, você está igual Jacó num deserto, aí pega uma pedra, põe como travesseiro, está correndo risco, está num deserto, tem víboras, tem tudo quanto é coisa, você não sabe se vai chegar onde você está achando que vai, você não pode voltar porque o outro irmão quer te matar, o Esaú. Então, no meio de tudo isso, Deus começa a se revelar para Jacó, já não é pelo pai, pela mãe, pela palavra profética, é pessoal. E Deus leva ele a ter essa experiência da conexão. Cristo é a escada da nossa conexão. Essa escada tem um poder de estar próximo de nós, entrar na nossa vida, nos momentos de maior treva, de maior adversidade, luta. É por isso que antigamente a gente pregava muito, ou vem para Cristo por amor, ou vem pela dor, né? E muitos de nós viemos por dor, meio de trevas, de adoecimento, de situações. A segunda noite é a noite da constituição da família. Porque, irmãos, depois da salvação, a decisão mais importante é com quem você vai casar. Se você casar errado, o resto da sua vida está no sal. Que nem dizia a minha avó, no pau da goiabeira. Casa errado para você ver. Se você tiver chamada ministerial e casar errado, acabou. Você vai pagar um preço grande demais. Você vai pagar. Porque, irmão, exercer ministério sem equilíbrio no casamento é sofrimento demais. Você pode até conseguir, mas é muito sofrimento. Vai custar muito. Vai ser mais difícil. Então, a segunda noite é uma noite extremamente importante. Porque não é só ter uma família, ter uma parceira, ser abençoado com a intimidade familiar, sexual, etc. É que esse trazer dessas pessoas vão ser os instrumentos que darão sequência à chamada, ao propósito, a cumprir o propósito de Deus. E os irmãos sabem que Jacó amava demais a Raquel. E eu costumo dizer o seguinte, Raquel é a bênção que eu quero ter. Lia é a bênção que Deus quer me dar. Irmão, Raquel devia ser um negócio assim do outro universo. E a Lia era aquela pessoa assim diferente, né? Mas a Bíblia, a gente vê claramente. Você sabe o que é que as duas representam? Uma representa a minha escolha natural e a outra representa a escolha de Deus. A minha escolha natural, ela vai me dar trabalho. E eu vou ter trabalho com a minha escolha natural até a morte, dela ou deu. Raquel deu trabalho para o Jacó até o dia que morreu. Você já fez um negócio, ou tomou uma decisão, ou quis algo que é uma Raquel? A embira que é depois para sair, né? Só Jesus. E você sabe também. Você entrou num barco desse. E algum diz, não, pastor, mas a Bíblia já diz, o próprio Jesus falou, a carne é fraca. Pois é, ele te avisou que você não pode confiar na carne, nem querer viver a vida cristã na carne.
Ele não está dizendo que justifica, não. Não justifica, você vai ser cobrado caro por uma vida da carne. Uma vida natural, os conceitos naturais, nas ideologias da vida. Nós temos que andar no Espírito. Espírito da palavra, o que diz a palavra. O que diz aqueles que andam na verdade da palavra. E o texto de Gênesis 29 vai dizer que Jacó, eu gosto da expressão da corrigida, que o sol levantou de manhã, acordou, né? Aliás, ele não acordou, ele nunca dorme. Né? A lua é que saiu de cena, o sol voltou. Quando os raios do sol entrou na tenda, aí ele olhou para o lado e falou, uai, mas não é Raquel que está aqui, é a Lia. E o homem ficou irado. Foi lá no sogro na hora. Você é louco, você me traiu e não sei o quê. O que vai predominar na formação da nossa família? Serão os princípios bíblicos ou as ideologias que a gente está vendo aí na vida, no mundo? O relativismo. Ah, agora pode, fulano faz. Irmãos, essa semana eu fiquei preocupado, porque eu vi jornal, essa semana foi, e eu vi a empolgação de tantas crianças, tantas famílias com Halloween. Com aquele negócio de sair pedindo doce, etc., com a faca na cabeça, com bruxa, com caveira. Eu falei, meu Deus, o trem que era um forte nos Estados Unidos, no Brasil, o trem está crescendo assim loucamente. Fiquei pensando, sabe o quê? O que que os crentes vão fazer com as crianças deles? Vão vestir de bruxinha, de duende? Vão pôr um capacete que tem uma faca que entra de um lado e sai do outro? Vão fazer essas pinturas terríveis? Irmãos, os demônios se movem por símbolos. Por símbolos. Cuidado com o que você tatua. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você põe dentro da sua casa. Uma vez nós colocamos dentro de casa umas fotos bonitas de um desenho animado da Disney. O capeta veio na hora. O demônio veio mesmo. Ficou lá no quarto do menino. Cuidado. Alguém te dá presente, você nem ora. Você já veste, você já calça, dá para o menino. Pois é, nós ganhamos as coisas para a vitória. E daqui a pouco está lá, a Meire sonhando constantemente com a serpente em cima do guarda-roupa dela, engolindo a vitória. Os presentes. É o ponto de contato. É o ponto. Bebida, né? Ah, a minha amiga lá do trabalho me deu uma peça íntima. Ô, irmã, te falar, dá um conselho. Que joga fora, ok, irmã. Irmão, peça íntima? Ah, me deu uma camisola para me desfrutar com meu marido. Cuidado, você não conhece a mente e o coração da pessoa. Tem coisa que você ganha, você nem precisa orar. Queima, não dá para ninguém não. E tudo que você ganhar, consagre a Deus. Ore. Se você não sentir paz, joga fora. Joga fora. Porque, irmãos, o mundo espiritual é impossível explicar. Uma hora é de um jeito, outra hora é do outro. Você pensa, não, agora eu aprendi que esse tipo de manifestação de demônio aqui agora é assim. Ah, o próximo que manifesta é diferente. Você tem que ter sensibilidade espiritual, percepção, psicologia, sabedoria, discernimento, unção e fé, para andar nessa vida e vencer. Andar nessa vida e vencer. Fica ligado, presta atenção, né? Fica aí. Então, a segunda noite é o quê? A constituição da
família. E aqui não era só questão de casar, é que essa família iria fazer parte da palavra profética, do propósito do mover. Terceira noite, diga a noite da constituição do ministério. É a noite que vai definir a frutificação da vida de Jacó. Depois de 21 anos, tendo nascido para um propósito, tendo todo um cenário, tudo pronto, e aí, depois de adulto, mais 21 anos, é que vai acontecer, de fato, a verdadeira mudança. Tudo que ele não fez em 30, 40, 50 anos, ele teve que agora reconhecer, só funciona dependendo da Bíblia e dependendo de Deus. Não adianta. Diga, o que eu oro, traz a mão de Deus para me alcançar. Lá em Gênesis 28, Jacó falou assim, Senhor, se o Senhor for comigo, me der pão para comer, veste, me levar em paz e me trazer de volta, o Senhor será o meu Deus e eu serei fiel dizimista. Irmãos, quando você estuda as entrelinhas com detalhe, Deus respondeu cada vírgula daquela oração. E você sabe qual era a parte mais importante daquela oração? Era importante ser guardado, era importante ter roupa, comida, prosperar, era importante ir bem, retornar bem. Mas a coisa mais importante era na hora de retornar. Jacó não tinha ideia do que ele tinha pedido, que eu retorne em paz para a casa do meu pai. Ele esqueceu que na casa do papai, morando vizinho, tinha um irmãozinho chamado Esaú, que queria triturar ele. A terceira noite é a noite do Peniel, é a noite do Jaboque. E agora, Jacó, quando muitos poderiam dizer, olha, vamos dar um jeito de arrumar um obreiro novo, vamos dar um jeito de resolver, acho que essa promessa vai se cumprir e outro. Aí, de fato, começa a acontecer. Jacó passou a mulher, os meninos, o gado, a riqueza, passou tudo. E a Bíblia diz assim, e ficando sozinho, veio um homem e lutava com ele. Eu admiro a misericórdia e a paciência de Deus. Porque depois de 30 a 50, de 40 a 50 anos, eu já tinha desistido do Jacó, irmão. Mas Deus não desiste. E Deus nessa noite disse para mim e para você, eu ainda não desisti de você. Eu acredito que você pode se levantar. Eu acredito que eu posso te usar. Eu acredito que você vai encontrar o eixo. Eu acredito em você. Irmão, se há no mundo, de tudo que Deus criou, o ser que eu acredito que pode responder a Deus é o ser humano. Eu acredito, qualquer pessoa pode mudar e responder a Deus. E a igreja pode ajudar muito nesse mover profético, de comunhão, de família de Deus. A igreja é muito terapêutica. É muito bom estar na igreja. Você quer ver o tanto que a igreja faz falta? Fica 30 dias no hospital para você ver. Você vai ficar louco para vir no culto de segunda, de quinta, de domingo de manhã, domingo à noite. Uma viúva aí ficou uns dias, uma semana em casa, aí estava ruim, querendo vir no culto até nem que fosse de moleta, de cadeira de roda, na cama, na maca, querendo vir, se arrastando.
Nós somos semelhantes a Jacó. Fomos gerados de uma mulher chamada igreja, que ela era estéril até que o Espírito Santo entrou. Nós nascemos como Jacó, debaixo de um lençol, de uma nuvem profética, de promessa de Deus. Assim como Deus levantou Jacó no sobrenatural, no ápice da sua incapacidade, Deus levanta cada homem, cada mulher, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Os dons ainda se movem no meio da igreja. Eu acho lindo a expressão quando Jacó já estava no Egito, e a Bíblia diz que ele não via mais, tinha perdido a visão, ele foi levado ao faraó. A Bíblia diz que ele foi levado para abençoar o faraó, e ele é tomado pelo Espírito Santo. Irmãos, quando essa nossa visão humana, quando essa nossa esperteza humana, quando essa nossa capacidade de negociar, quando a gente já não tem mais essa visão, quando a gente já está cego, sabendo que essas coisas não funcionam, aí a gente passa a depender do Espírito Santo. Em todos os ambientes que você entrar, você terá visão espiritual, palavra profética. Você cumprirá o que Deus disse a Abraão: o mundo, as famílias serão abençoados por você. Agora o Jacó está diante do império mais poderoso dos seus dias, diante do homem mais poderoso. E o homem está dizendo: ô seu Jacó, ore por mim. Se coloque de pé. Vamos responder a Deus. Vamos ficar atento ao Espírito Santo. Talvez o que você pode contribuir é pouco. Talvez você pense: mas as minhas oportunidades de falar de Jesus é tão pouca, é 5 minutinhos no trabalho. Quando alguém dá uma deixa, meu irmão, jogue a semente. Porque a nuvem, o Espírito pode fazer a obra. Eu lembro da irmã da pastora Lourdes, lá no Aru Jorge, ela um dia me encatou aí, nós fomos lá no Aru Jorge orar pela irmã dela. Eu achei que a mulher estava... mais ou menos, quando eu cheguei lá, eu falei: meu Deus, essa aqui já morreu. Um buracão assim, com aquele negócio, tractomia, Irmãos, ninguém suportava ficar num quartinho desse tamanho, estava podre. Gente, nós cantamos, quando eu entrei, eu levei um impacto tão grande, com odor, que eu tive que segurar o estômago, o cérebro, a alma, o fígado, tudo. Aquela mulher, irmão, parecia uma flor de girassol, uma amarela. Eu olhei para a Lourdes assim, eu falei: a Lourdes tem muita fé. Aí tá, ungimos, cantamos hino da harpa, profetizamos, fomos embora. E eu esqueci disso. 10 anos depois, 11 anos, pastor Albino morre, eu vou em Nova Chavantina. Quando eu chego lá, quem que eu encontrei? O vaso. E ela lembrou de mim na hora. Eu falei: Jesus, será se é ela ou é o espírito dela andando por aí? Reencarnou? Hoje ela conversa com a linguagem de sinais, porque ela perdeu a fala. Super agradável, faz um doce extraordinário, serve lá a pastora Lourdes, serve a igreja, está viva. Irmão, eu e a pastora Lourdes só fomos lá, só oramos. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Aprenda a depender, abra sua boca, fala. O que você sabe fazer é doar uma cesta básica, doa. O que você sabe falar é assim: fulano, Jesus continua te amando. Porque, irmão, a gente mudou a linguagem. Antigamente a gente falava assim:
seu José, Jesus te ama. A pessoa, muito obrigado, amém. Se você falar isso hoje, a pessoa vai virar e dizer assim: mas você acha que ele só ama você, que ele não me ama? Não. Então mudei a linguagem. Hoje eu estou assim: olha, eu quero dizer para você que Jesus continua te amando. Eu quero dizer que Jesus sempre teve um propósito na sua vida. Outra palavra que tem que mudar: Deus te abençoe. Sempre me abençoou. Que Deus continue te abençoando. Vocês esposas que estão aqui, essa é uma palavra profética para as esposas que estão aqui. Você está cansada do seu lar, você está cansada do seu relacionamento, você já até adoeceu. Eu quero te dizer uma coisa: entrega o comando da sua casa para o seu marido. E aí você entrega a ele o que você entregou para ele na mão de Deus. Você não precisa adoecer por causa disso, ficar sofrendo. Deus não te chamou para isso. Essa não é sua missão é auxiliadora. É o radar inteligente da percepção e da intercessão. Salomão disse: a mão do rei, o coração do rei está na mão do Senhor. Deus o tem na mão e inclina para onde Ele quer. O rei da sua casa é seu marido. Tem um outro rei na sua vida que é no emprego. Entrega esses vasos na mão do Senhor, para que Deus faça deles o que quiser e você seja abençoada por Deus. Para de carregar fardo de ansiedade, de medo, de preocupação, de insegurança. Descansa no Senhor. Porque antes desse homem ser Senhor na sua vida, ele tem um Senhor sobre a vida dele. As promessas que Deus fez para Abraão foram as mesmas repetidas no Novo Testamento para a minha vida e a sua vida. Nós somos abençoados e chamados para abençoar. A questão é que no nosso núcleo de treinamento, às vezes, a gente negligencia. Aí no núcleo de treinamento é a sua casa, é a sua família, a esposa e os filhos. Aí a gente quer fazer lá fora, mas não treinou em casa. Não aprendeu em casa. Então, o primeiro lugar que você tem que treinar é abençoar a esposa, os filhos, é ministrar financeiramente, é tempo de qualidade, é sentar, é ouvir. Quando você for fazer isso lá fora, aí você vai ver o poder que vai ser, a resposta que você vai ter, o nível de colheita que você vai ter. Porque a casa é a as primeiras ovelhas de um homem é a sua casa. É a esposa e os filhos. Se você é filho, mora com a mãe viúva ou os pais velhos, eles são suas ovelhas. E você tem vigor, tem vida, seu pai e sua mãe têm que ser tratados como ovelhas frágeis, por causa da idade, etc. Seja o pastor lá, o intercessor, prover. Se for preciso, morra por ele, porque Jesus falou que a gente está na posição de liderança tem que ser igual a ele. Se for preciso, pode morrer. Mas eu já vi um homem dizer assim: pastor, se eu morresse rapidinho, para mim era melhor. Se isso resolvesse, falei: não, mas o morrer que eu estou falando é morrer gastando tempo, é morrer sentando, é morrer trabalhando, não é simplesmente acabar com o corpo, não. Isso aí é fácil demais. Isso é, pelo contrário, isso é covardia. Isso é injusto. Vamos orar? Você entendeu o que eu quis dizer hoje? Eu vou resumir. Eu sou igreja nascida pelo poder do Espírito,
no tempo profético chamado graça de Deus, Novo Testamento, eu tenho o Espírito Santo, Deus tem um propósito na minha e na sua vida, eu posso ser abençoado e abençoar. Pai, nós te adoramos. Bendito seja o Senhor, que revela a tua palavra, que se revela e se move na igreja, no teu reino. Nos ajuda a depender do Senhor, nos ajuda a andar, Senhor, acelerar o tempo da dependência, Senhor, colocar cada causa, cada momento da nossa vida diante do Senhor, Senhor, levar as lutas, as adversidades ao Senhor em oração, intercessão, e receber revestimento, sabedoria do Espírito Santo, suprimento, cuidado, milagre, porque na vida nós não damos conta de tudo, nós dependemos do teu poder, nós dependemos do sobrenatural, dependemos da tua presença, da tua graça, da unção, do socorro, do milagre. Ser conosco, ser com a igreja, Pai, para a glória do teu nome. Quando que haja um mover nesta noite. Adore a Deus, adore a Deus, adore.